Principalmente saúde pública, porque o tema são as canetas emagrecedoras. A questão é as canetas legais, as que não são liberadas, são canetas ilegais e principalmente sem a orientação de um profissional da saúde, que são os médicos, não é? Por isso nós convidamos mais uma vez para vir no nosso programa, agradecemos o aceite da doutora Tanise Balverde Damas, que é médica endocrinologista aqui em Joinville, e volta ao Jornal da Manhã. Bom dia, doutora Tanise. Bom dia, obrigado pelo convite. Doutora, por onde a gente pode começar? Porque, a senhora já falou, a doutora já falou aqui sobre as canetas emagrecedoras, mas agora a gente tem essa questão legal, as não contrabandeadas, enfim, sem nenhum controle, não é? Até de transporte e tudo mais, e sem a orientação médica. Sim. Então, as canetas, elas são uma excelente opção para quem tem diabetes, para quem tem obesidade, para tratar também a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Elas diminuem o risco de infarto e de AVC e diminuem mortalidade. Mas essas são as canetas liberadas pela Anvisa, né? Semaglutida, tirzepatida, liraglutida. Agora, as que são feitas fora disso, fora do nosso controle regulatório, a gente nem sabe o que tem dentro, né? Essas que vêm do Paraguai, então elas não passam por esse controle da regulação brasileira. E são essas que estão trazendo mais risco, que agora surgiram casos de pancreatite, até com óbito. Esses óbitos podem acontecer, são raros, ainda são um número pequeno em relação ao número de pessoas que estão em uso. E eles estão relacionados principalmente a pessoas utilizando sem indicação, pessoas que não eram obesas, ao consumo de álcool e a canetas não regulamentadas. Doutora, a gente estava lendo até ontem na redação, né, a notícia que o Brasil investiga 6 mortes, né, por pancreatite associadas ao uso de canetas emagrecedoras. E aí vem até canetas muito famosas aqui, né? Monjaro, por exemplo. E o levantamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aponta mais de 200 casos de problemas no pâncreas. E aí a pergunta que faço para a senhora, que pode ser uma pergunta de leigo, inclusive do ouvinte, é o seguinte: bom, se eu tomar uma caneta, né, aplicar lá o conteúdo da caneta, enfim, eu posso desenvolver um problema no pâncreas, mesmo tendo feito uma consulta médica antes ou não? Sim, pode também. A diferença é que na consulta médica a gente orienta sobre os riscos e a gente está mais atento. O paciente tem a quem recorrer. A pancreatite normalmente vai se manifestar inicialmente com uma dor abdominal e principalmente no andar superior do abdômen, na região superior. A gente fala que é uma dor em faixa, uma dor intensa. Pode ter náusea, inapetência, outros sintomas também, mas o principal é a dor abdominal. E o paciente procurando o médico, relatando a dor abdominal, e a gente sabendo que ele está usando a caneta, a gente logo vai correlacionar com pancreatite e pedir os exames necessários. A pancreatite tem tratamento, aí vai ser orientado um jejum, vai ser orientado um tratamento e às vezes internação. O problema são os pacientes que estão usando sem acompanhamento médico. Aí ele tem a dor abdominal, acha que não é nada, acha que vai passar e acaba evoluindo a óbito. Tem outras situações, doutora Tanise, além da pancreatite, que o mau uso sem orientação das canetas emagrecedoras podem causar? Sim, existem efeitos colaterais leves previstos, que são os mais comuns. Náusea é o mais comum de todos. Pode ter também um pouco de dor de cabeça. E a ação da medicação, tem alguns efeitos relacionados à ação da medicação. A medicação, ela retarda o trânsito gastrointestinal, faz o estômago ficar ali preenchido mais tempo, demora mais para esvaziar. E com isso pode dar então refluxo, azia, queimação. E pode alterar o intestino, pode trancar ou soltar o intestino, é mais comum trancar. Esses são efeitos leves e na consulta a gente passa algumas orientações de alimentação e de cuidados para minimizar esses efeitos. E existe o potencial de efeitos um pouco mais graves, como a pancreatite, mas que a gente orienta e fazendo os exames a gente já fica de olho e já sabe como agir. Doutora, eu lembro de um aniversário que a gente estava assim num domingo ao meio-dia, né, com os amigos e tal, e aí o cara comendo carne, bebendo cerveja ali e tal, e em algum momento algum até brincou: olha, eu tô no Monjaro e tudo mais. E aí pergunto para a senhora o seguinte: como é que a gente
tem o bom uso desse medicamento, sendo que tá aplicando lá a caneta, aquela coisa toda, mas tá comendo carne, tá bebendo cerveja. De que forma que isso precisa ser orientado ao paciente para que de fato use, né, o medicamento com orientação, como a senhora já comentou, mas que tenha o efeito desejado, porque só a caneta não adianta, tem que mudar o hábito, aquela coisa toda. O que dá para comentar sobre isso, doutora? Então, a gente pode comparar com fazer academia. Você pode ir lá e fazer academia sozinho, sem instrução, mas pode cair uma anilha no teu pé, né? Pode estar fazendo o exercício errado e fazer com instrução, né? E da mesma forma, vou fazer academia 3 meses pro verão e tá tudo certo, depois eu consigo não recuperar. Não é a mesma coisa do que alguém que vai fazer contínuo. Então, o medicamento, a ideia é usar ele contínuo para tratamento de uma condição crônica, que é a obesidade. A Alice falou do Mounjaro, é o que está na boca do povo hoje em dia, mas existem outras marcas, né? Mounjaro é o nome comercial da tirzepatida, ele é confiável, ele é seguro. Só que tem muita gente que diz que está usando Mounjaro e que na verdade não é. E eu já tive paciente, tô usando Mounjaro. E aí ele chega, eu peço assim, então me mostra. Não, é uma seringa que eu aplico não sei onde. O nome tá escrito. É a mesma coisa que você comprar uma Brahma e não é Brahma e só tá escrito Brahma ali. Não, é Brahma. E não é, né? Então, às vezes, muitas pessoas acabam sendo enganadas e por isso é importante a gente estar dizendo, o de verdade é o que você compra em farmácia com receita médica, com retenção de receita. Esse vai ser o de verdade. Fora isso, a gente não sabe o que tem dentro. Não tem acesso. Não é vendido. Nenhuma caneta. A partir de junho do ano passado, de 2025, todas as canetas são vendidas com receita médica, com retenção de receita. Inclusive, tem um tipo de insulina que tem um componente de caneta, também é com retenção de receita. Fora isso, eu comprei de uma clínica, não precisou de receita. Eu comprei na manicure. Não são os originais. Doutora, deixa eu lhe perguntar o seguinte, como é que a senhora vê toda essa movimentação no momento, no que diz respeito ao seguinte, é muito fácil a gente ter acesso a uma caneta emagrecedora, e a pergunta do César Júnior agora há pouco é o seguinte, sem receita e tal, as pessoas estão comprando medicamentos, em alguns casos que vêm do Paraguai, vêm de outras regiões, vêm de São Paulo, e sem receita médica, né? E as pessoas estão aplicando em casa, essa é uma realidade, né? Uma realidade mesmo. Como é que a senhora vê tudo isso? Qual é o risco que se tem no momento, em um futuro muito próximo, das pessoas comprarem canetas que vêm de fora, sem receita e fazendo aplicação de qualquer jeito, armazenamento de qualquer jeito? É preocupante. O armazenamento precisa de refrigeração. Então, tem gente que compra caneta que vem transportada, não se sabe como, né? Tem os riscos dos efeitos colaterais e os riscos de não ter um efeito terapêutico adequado. E outra coisa, tem muita gente às vezes que tem indicação e agora está com medo de usar por medo de tudo isso que sai na mídia. Mas são excelentes medicações, desde que usadas de forma adequada. Elas foram criadas inicialmente para tratamento do diabetes. E aí, com isso, se viu que as pessoas emagreciam. Então, hoje, elas já estão liberadas para tratamento da obesidade, independente de ter diabetes ou não. E elas ajudam a evitar de evoluir com diabetes. O potencial de emagrecimento, tem a semaglutida, o potencial de emagrecimento com 1 ano usando a dose máxima é de 17% do peso, podendo chegar até a 20% de eliminação de peso. E da tirzepatida, que é um Mounjaro, tem um potencial de emagrecer 26% do peso corporal, do peso inicial, com 1 ano do tratamento. E a ideia depois é manter para evitar o reganho, que as pessoas que param de usar tendem a ter o reganho do peso. Doutora Danise, uma última dúvida, vamos falar do diabético, não é? O diabético, mesmo utilizando uma caneta emagrecedora, orientada, receitada pelo médico, pode ter algum problema como a pancreatite? Sim, é bem importante essa pergunta, até porque a pancreatite tem outras causas também. Existe a pancreatite aguda, existe a pancreatite crônica agudizada. Essa crônica agudizada geralmente é causada pelo consumo de álcool. E a aguda, ela pode ser causada por pedra na vesícula, que migra para
o pâncreas, pode ser causada por alguns vírus. E as canetas têm sido associadas com alguns casos de pancreatite. E por isso que eles estão investigando, para saber se foram exatamente pelas canetas ou se foram por outras possíveis causas. Então, quem tem diabetes já tem alguns fatores de risco também para ter pancreatite, como o excesso de triglicerídeo. Então, isso que se fala que a população que usa caneta já é uma população de risco de pancreatite. E isso não é de agora. Essas canetas começaram na época que eu estava na residência, 2009, 2010. Começou com a Exenatida, é uma que aplicava 2 vezes por dia. E depois disso eu tive uma paciente que usou essa medicação e teve pancreatite. Foi um quadro leve, normalizou. Eu levei o caso para discussão se ela poderia voltar a usar a medicação ou não, que ela teve uma excelente resposta. E ela acabou voltando a usar e ficou bem, não teve mais pancreatite. Então, hoje está todo mundo preocupado com a pancreatite, mas, na verdade, a obesidade mata muito mais. Né? Doutora, para a gente finalizar agora, assim, uma pergunta do ouvinte aqui que está no canal do YouTube, questionando aqui. Doutora, uma pergunta: Monjaro pode causar tumores na tireoide? Ai, boa pergunta também. Então, tá em bula que tem um certo, mostrou um certo aumento nas pesquisas de um tipo bem específico de um tumor de tireoide, que é o carcinoma medular de tireoide. Mas não é relevante, esse carcinoma é bem raro, e no acompanhamento endocrinológico a gente avalia se acontecer, ele vai se manifestar com um nódulo. Tem um exame específico também que a gente pede no exame de sangue, a calcitonina, se precisar. Então, com acompanhamento endocrinológico, não é contraindicado. E mesmo que tenha história familiar de outros cânceres de tireoide, não tem problema. A questão é só se for o câncer medular, que é o mais raro. Aí, se tiver história familiar de câncer medular, daí sim tem que investigar na própria pessoa se ela tem os fatores de risco. Doutora Tanise Balvede, médica endocrinologista. Doutora, obrigado pela consulta médica aberta, que é ouvinte da Jovem Pan, com muitas informações valiosas sobre saúde, né, da nossa população. E a senhora volte quando puder e quiser para a gente atualizar e falar de prevenção, tratamento. Nunca é demais falar sobre saúde. Obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço pelo espaço. Obrigado. Bom dia.